Você já sentiu que estava vivendo a vida de outra pessoa? Que cada escolha sua era, na verdade, decidida por alguém que nem sequer perguntava o que você queria? Foi exatamente assim que começou a minha história. Eu era apenas uma jovem de 21 anos, chamada Amélia Duarte, filha de um dos empresários mais influentes do norte do Brasil. Meu mundo era feito de festas de aparências, jantares silenciosos e promessas familiares que sempre pareciam pesar mais do que qualquer sonho que eu ousasse ter. Eu sempre soube que meu pai, Augusto Duarte, era um homem rígido, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que ele me chamou na sala de reuniões da casa e com um contrato na mesa, disse com a frieza de quem negocia ações: "Você vai se casar com o filho do senhor Montenegro. O acordo foi fechado hoje." Sem meias palavras, sem consentimento, sem olhar nos meus olhos, eu travei. "Pai, isso é um casamento forçado." Ele me olhou como se minha frase fosse uma criança chorando por um brinquedo. "É um acordo, e você vai honrar o seu sobrenome." O tal filho do senhor Montenegro era Henrique, um homem que eu só tinha visto de longe em eventos corporativos quando ele mal me cumprimentava. Alto, frio, sério. Os olhos dele pareciam sempre calcular alguma coisa, como se estivesse 2 passos à frente do mundo. Naquele dia, minha liberdade foi vendida com uma assinatura. E assim começou o que muitos chamariam de uma aliança estratégica. Mas eu chamei de prisão. Nas semanas que seguiram, cada detalhe do casamento foi preparado com precisão militar. A data, o local, os convidados. Tudo escolhido para gerar impacto nos jornais, nas redes, nas salas de reuniões. Menos por nós. A cerimônia foi luxuosa. Milhares de flores. Um vestido branco bordado à mão por estilistas renomados. Mas por dentro, eu me sentia morta. Henrique me encontrou no altar com um olhar impassível. Não havia ódio, mas também não havia afeto. Apenas obrigação. Vamos fazer isso funcionar. Sem dramas. Sem expectativas. Ele sussurrou antes do padre começar, e eu apenas assenti. Depois do sim vieram os flashes, as palmas, as taças tilintando. Mas dentro de mim, havia apenas um grito mudo. Isso não pode ser o começo da minha vida. Mas era. Ou, era o que eu achava. Porque o que veio depois, nem os roteiristas de novela poderiam prever. Agora me diz, você já sentiu que estava vivendo algo que não escolheu? Que era apenas uma peça num tabuleiro que nunca foi seu? Comenta aqui embaixo, e me conta se já se sentiu como a Amélia. A recepção do casamento terminou tarde. Os convidados estavam eufóricos, os pais orgulhosos, e os fotógrafos capturaram cada sorriso ensaiado que trocamos no palco montado para parecer perfeição. Mas por dentro, eu estava exausta. Não fisicamente, emocionalmente. Quando enfim chegamos à casa, ou melhor, à mansão, onde passaríamos a viver como marido e mulher, eu olhei para aquela entrada iluminada como quem observa uma cela com lustres de cristal. Era linda, sim, mas não era lar, não era escolha, era cenário. Henrique subiu as escadas primeiro, silencioso. Deixou que os empregados cuidassem das malas, e eu o segui com o coração na garganta. Eu não sabia o que esperar. Se ele me tocaria. Se me ignoraria. Se trataria a noite de núpcias como parte do contrato. Mas o que aconteceu foi algo completamente diferente. Ao entrar no quarto, ele tirou o paletó, afrouxou a gravata e se sentou à beira da cama. "Pode dormir no quarto de hóspedes se preferir", ele disse sem me encarar. "É isso? É o que você quer?" Perguntei, surpresa. Ele respirou fundo. "Não quero fingir intimidade que não existe. Não quero forçar um papel que nenhum dos dois escolheu. Se formos dividir essa casa, vamos fazer isso com o mínimo de dignidade. Você tem liberdade. Dentro do possível. Dentro do possível." Aquela frase me doeu mais do que qualquer ordem. Eu olhei para ele por um longo tempo. Ele era bonito, sim. Frio, calculado, mas bonito. E agora, pela primeira vez, parecia vulnerável. Como se estivesse tentando proteger a si mesmo mais do que a mim. "Obrigada." Foi tudo que consegui dizer. Fui para o quarto de hóspedes, mas não consegui dormir. Passei horas observando o teto, escutando os sons da casa. Tudo era novo, silencioso demais. E aquele silêncio me obrigava a ouvir meus próprios pensamentos. Nos dias seguintes criamos uma rotina gelada, quase profissional. Café da manhã servido por empregados, almoços separados, reuniões familiares onde aparecíamos de mãos dadas apenas para manter as aparências. E à noite, portas fechadas. Mas foi nesse ritmo mecânico que começaram a surgir as primeiras rachaduras. Certa manhã, eu acordei mais cedo do que o habitual. Desci até a cozinha em busca de café e o encontrei ali, sem terno, de camiseta cinza, preparando o café sozinho. Ele ficou visivelmente desconcertado. "Você acordou cedo",
Disse, surpreso. Preciso de cafeína para sobreviver a mais uma reunião com sua mãe. Respondi, tentando quebrar o gelo. Para minha surpresa, ele riu. Um riso de verdade. Curto, mas real. Ela é um pesadelo mesmo. Mas você lida melhor com ela do que eu esperava. Esperava o quê? Uma boneca obediente? Ele desviou o olhar, mas o canto da boca dele quase sorriu de novo. Naquele momento percebi que Henrique estava lutando. Não comigo, mas com algo dentro dele. Algo que o impedia de se entregar, de se aproximar, de ser vulnerável. E eu comecei a me perguntar o que havia atrás daquela armadura. A resposta viria mais rápido do que eu imaginava. Na sexta-feira pela manhã, o som de trovões distantes já anunciava a mudança de tempo. A previsão era clara, tempestade intensa por todo o final de semana. Mas o que ninguém previu era o que aquela tempestade faria dentro de nós dois. Henrique havia cancelado todos os compromissos. Eu, por obrigação, havia adiado minha agenda social. A casa estava mais vazia do que nunca. Os empregados haviam sido dispensados para que voltassem para suas famílias. A estrada ficaria intransitável nas próximas horas. E de repente nós estávamos sós. Pela primeira vez. Sem câmeras. Sem agenda. Sem contratos. Apenas nós. O clima dentro da casa ficou estranho. Um silêncio diferente dos outros. Um silêncio denso. Vivo. No jantar, pela primeira vez, comemos juntos. Não como casal apaixonado, mas como dois desconhecidos trancados no mesmo navio à deriva. Henrique abriu uma garrafa de vinho, serviu 2 taças e disse, com um meio sorriso: pode relaxar. Não vou te envenenar. E um alívio, porque eu também pensei em colocar algo na sua bebida. E respondi devolvendo o sorriso sem planejar. Foi a primeira vez que rimos juntos. Não muito depois, a energia caiu. Um trovão mais próximo fez a casa estremecer. As luzes se apagaram. O sistema de segurança desligou. E o gerador demorou mais de 1 hora para religar os circuitos principais. Ficamos sentados no chão da sala, iluminados apenas por velas e pelo som da chuva martelando o telhado como se quisesse entrar. E ali, naquele escuro confortável, Henrique começou a falar. Eu sei o que você pensa de mim, Amélia. E o que você acha que eu penso? Que sou uma marionete dos nossos pais. Um robô corporativo. Um homem que nunca vai te amar. Que não é isso? Ele ficou em silêncio. Respirou fundo. E talvez eu fosse tudo isso. Até agora. Aquela frase quebrou algo em mim. Por quê? Porque você me obriga a me ver de um jeito que ninguém nunca ousou mostrar. Houve uma pausa. Ele me encarou. Os olhos dele não estavam frios. Estavam pedindo desculpas. Pedindo socorro. Me desculpa por ter aceitado esse casamento como se fosse um negócio. Eu só não sabia como dizer não. E também não sabia como merecer alguém como você. Meu coração bateu alto. E pela primeira vez toquei sua mão. Foi um toque leve. Mas naquele instante, algo mudou. Não havia mais contrato entre nós. Não havia imposição. Apenas um homem e uma mulher descobrindo que no meio da tempestade estavam mais parecidos do que imaginavam. Dormimos naquela sala. No sofá, cobertos por um edredom improvisado. Ele me abraçou enquanto eu fingia dormir. E naquela noite, pela primeira vez, eu me senti segura. Na manhã seguinte, acordei antes dele. A chuva ainda caía fina sobre os vidros da sala. O céu estava encoberto, mas havia uma luz suave que tornava o ambiente quase mágico. Olhei para o lado e vi Henrique dormindo. Sem gravata. Sem defesa. Sem o peso do sobrenome. Era a primeira vez que eu o vi assim. E foi ali em silêncio que percebi. Ele não era só o homem que meus pais tinham escolhido. Ele era, por trás de tudo, um ser humano tentando não afundar. Levantei devagar e fui até a biblioteca da casa. Nunca havia entrado ali, era o refúgio dele. Os empregados diziam que ele passava horas naquele cômodo. E de alguma forma aquilo me chamava. Empurrei a porta e fui recebida pelo cheiro de couro envelhecido, livros antigos e café frio. Havia papéis soltos sobre a mesa. Uma caneca com a frase, não é sobre vencer, é sobre não desistir. E entre os papéis uma pasta marcada com o nome Rafael Montenegro. Abri por impulso. E ali estavam, recortes de jornal, fotos, anotações escritas à mão. Um nome que se repetia em tudo, Rafael. O irmão mais velho de Henrique. Falecido. Um acidente. Uma tragédia nunca mencionada. Ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente. Era ele. Você não devia mexer nisso. Disse com a voz baixa. Me desculpa, eu. Ele não pareceu bravo. Apenas, exposto. Rafael era tudo que eu não fui. Carismático. Livre. Artista. Ele ia ser o herdeiro da empresa.
Mas não do jeito que meu pai queria. Ele queria fazer diferente. Crescer devagar. Cuidar das pessoas. Ser honesto. E o que aconteceu? Ele morreu. Aos 27. Acidente de carro. Numa noite em que discutiu com meu pai, por causa de mim. Senti um aperto no peito. Ele queria que eu saísse daquele mundo antes que fosse tarde. E eu não tive coragem. Me tornei tudo o que ele detestava. Um executivo sem alma. Um filho obediente. Um homem frio. Houve um silêncio pesado. Ele continuou. Quando aceitaram o casamento arranjado, achei que seria apenas mais uma cláusula no meu contrato com a vida. Mas você... Os olhos dele brilharam. Ele deu um passo à frente. Você me lembra ele. Livre. Corajosa. E por isso, você me assusta tanto. Eu não soube o que dizer. Apenas estendi a mão. Toquei o rosto dele. E ele fechou os olhos como se aquele gesto fosse um perdão. Foi então que aconteceu. Sem pressa. Sem urgência. Henrique se aproximou. E nos beijamos. Foi um beijo contido, hesitante, mas cheio de verdades não ditas. Um beijo que não veio do dever. Veio daquilo que estava nascendo entre nós, ainda sem nome, mas impossível de ignorar. Quando nos afastamos, ele sussurrou. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas por favor, não vá embora agora. E eu apenas respondi. Nem se eu quisesse eu conseguiria. As semanas que seguiram aquela tempestade foram diferentes. Ainda havia distância entre nós, mas agora ela era preenchida com olhares demorados, palavras escolhidas com cuidado, gestos que não precisavam de plateia. A tensão entre nós não era mais guerra, era promessa. E isso, infelizmente, não passou despercebido. Certa tarde, enquanto eu lia no jardim, um carro preto de luxo estacionou na entrada da casa. Reconheci imediatamente o homem que desceu, Eduardo Montenegro, pai de Henrique. Alto, cabelos prateados perfeitamente penteados, expressão de quem nunca perdeu uma negociação, e olhos frios como pedra. Ele entrou sem pedir permissão, como quem já se sentia dono de tudo. Henrique desceu as escadas e parou ao vê-lo. O silêncio entre os dois era pesado. A tensão palpável. Vim ver como anda a empresa. E o espetáculo do casamento. Disse Eduardo com desdém. Henrique respirou fundo. A empresa está sob controle. E o casamento também. É o que dizem. Mas ouvi boatos de que talvez o show tenha saído do roteiro. Ele olhou diretamente para mim. Não com raiva. Com estratégia. O Amélia, minha querida. Você não está se apaixonando pelo meu filho, está? Não respondi. Mas meu silêncio foi alto. Ele se virou para o filho e disse, sem rodeios. Não se esqueça do que está em jogo. Um erro seu, e o Império Montenegro começa a ruir. E talvez seja a hora disso acontecer. Henrique respondeu, firme. Você não seria nada sem esse nome. Talvez eu precise descobrir quem sou sem ele. Eduardo sorriu como quem subestima uma criança. Se você der mais um passo fora do plano, eu corto tudo. Os investimentos, os contratos, o apoio político, sua imagem pública. Você vira um Zé Ninguém. Henrique se aproximou dele, olhou nos olhos daquele homem que nunca lhe ofereceu afeto, apenas cobranças, e disse, pela primeira vez na vida, eu aceitaria ser ninguém, desde que eu pudesse ser alguém de verdade. Eduardo o empurrou levemente como se tentasse acordá-lo. Você vai jogar fora tudo por uma mulher? Henrique olhou para mim, e respondeu, não é por uma mulher. É por mim. Ela só me mostrou que eu ainda estou vivo. Eduardo saiu sem dizer mais nada. Mas antes de entrar no carro, deixou um envelope sobre a mesa da sala. Dentro dele, um dossiê. Fotos minhas com ex-namorados. Prints antigos. Rumores. Insinuações. Era uma tentativa clara de manchar minha imagem. De separar. De controlar. Quando Henrique viu aquilo, sua reação não foi fúria. Foi decepção. Eu juro que não fui eu. Ele disse. Eu sei. Respondi. Mas ali, eu entendi. O amor que estávamos construindo tinha um preço. E o mundo ao nosso redor já estava preparando a cobrança. Naquela noite, depois que Eduardo Montenegro deixou o envelope cheio de sujeira sobre a mesa da nossa sala, Henrique não falou nada por horas. Ficou sentado, olhando para o nada com os dedos cruzados, os olhos fixos. Mas não era paralisia. Era a fúria silenciosa de alguém que está prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Eu sentei ao lado dele. Não tentei consolar, nem justificar. Apenas disse, não quero que lute por mim se isso significar se perder de si mesmo. Ele virou-se lentamente. É justamente por mim que estou lutando. Você só me fez enxergar isso. Na manhã seguinte, Henrique vestiu seu melhor terno. Mas não era para mais uma reunião de negócios. Era para o último. Entramos no prédio da Holding Montenegro juntos.
pela primeira vez como um casal de verdade. Os funcionários nos olhavam com curiosidade. Havia tensão no ar. Eduardo já estava na sala de reuniões quando chegamos. Cercado de conselheiros advogados e seu inseparável copo de uísque caro. Henrique entregou um envelope de volta a ele. O que é isso? Perguntou o pai, confuso. Minha renúncia. Do cargo. Das ações. Do nome. A sala inteira ficou em silêncio. Até o ar pareceu hesitar. Está maluco? Disse Eduardo, se levantando. Não. Estou livre. Pela primeira vez. Você vai se arrepender, Henrique. Vai voltar de joelhos. Se voltar, vai ser por mim. Não pelo que você construiu às custas de medo e chantagem. Henrique me olhou. Pegou minha mão ali diante de todos. E é com ela que eu quero começar algo novo. Verdadeiro. Mesmo que pequeno. Eduardo não respondeu. Apenas pegou o envelope, rasgou com fúria e jogou os pedaços sobre a mesa. Saímos dali como quem sai de um enterro. Mas estranhamente sentíamos alívio. A primeira consequência veio à tarde, os cartões foram bloqueados. Os carros recolhidos. A imprensa recebeu vazamentos plantados para queimar a imagem de Henrique. Falsas notícias. Insinuações de descontrole emocional. De traição familiar. Mas nós estávamos juntos. E isso, por incrível que pareça, bastava. Fomos morar num apartamento modesto, alugado com dinheiro da conta pessoal que Henrique mantinha desde antes do casamento. Trocamos vinhos caros por pizza na caixa. E jantares em silêncio por risadas na cozinha. Ali, entre contas simples e móveis improvisados, nós nos tornamos reais. Mas eu sabia, o sistema que havíamos desafiado ainda não tinha desistido. Porque o amor pode ser escolha. Mas o mundo cobra caro por quem ousa fazer essa escolha. Nosso novo apartamento era simples. 2 quartos, móveis alugados, paredes brancas que esperavam por quadros, por história, por vida. E mesmo com tudo isso, ou talvez por causa disso, eu me sentia viva. Henrique estava cada vez mais leve. Escrevia artigos sobre ética nos negócios. Estava ajudando pequenas empresas a se reestruturarem sem pedir nada em troca. Pela primeira vez, ele parecia ele mesmo. E eu, pela primeira vez, não era apenas a filha de Augusto Duarte. Mas essa liberdade não duraria muito sem que alguém tentasse cobrá-la. Numa tarde de sábado, enquanto eu voltava do supermercado, meu celular tocou. Era um número privado. Atendi por instinto. Você tem 5 minutos para descer. Ou eu subo. Disse a voz firme do outro lado. Era meu pai. Desci. Encontrei-o encostado em um carro preto, vestido com o mesmo terno caro de sempre, como se não tivesse passado um único dia fora do centro do mundo que controla. Que espetáculo é esse que você está montando, Amélia? Morando num cubículo, ao lado de um fracassado? Ele não é um fracassado. Ele é o homem que eu escolhi. Você não escolhe nada, menina. Eu te dei tudo. Educação, conforto, posição. E você joga tudo no lixo por um capricho romântico? Senti a garganta secar. Ele não me ouvia. Nunca ouviu. Isso não é capricho. Isso é a primeira coisa verdadeira da minha vida. Com ele, eu sou livre. E com ele, você é pobre. Você entende a humilhação que está trazendo para nossa família? A única humilhação foi passar anos fingindo ser quem eu não era. Ele se aproximou e os olhos dele não tinham raiva, tinham medo de perder o controle. Volta para casa. Se você sair dessa loucura agora, eu finjo que nada aconteceu. Te dou uma nova posição na empresa. Você se casa com alguém decente. Decente? Ou submisso? Ele segurou meu braço. Forte. Mas antes que eu reagisse, Henrique apareceu na entrada do prédio. Não disse uma palavra. Apenas olhou. Aquele olhar de quem não precisa gritar para proteger. Só estar presente já bastava. Meu pai soltou meu braço e encarou Henrique como quem encara um erro. Você vai ver o que é perder, Henrique. Vocês dois vão. Henrique respondeu. Talvez. Mas se for ao lado dela, vale o risco. Meu pai entrou no carro e desapareceu. Mas deixou um aviso claro. A guerra agora era dos dois lados. Naquela noite, choramos em silêncio. Não por medo, mas porque sabíamos. O mundo ao nosso redor não aceitaria fácil nossa felicidade. Mas pela primeira vez isso não importava. Porque juntos, a gente podia cair, mas não quebrar. Você já enfrentou alguém que tentou apagar seu brilho só porque você escolheu algo diferente? Já teve que provar que o amor vale mais que a aparência? Compartilhe sua história comigo. Era para ser um domingo comum. Henrique saiu cedo para encontrar um antigo colega que queria ajuda para reestruturar sua pequena empresa de orgânicos. Eu fiquei em casa, preparando o almoço. Coisas bobas. Batatas no forno, música baixinha no rádio, janelas abertas. A vida parecia ter encontrado seu compasso.
Mas então o telefone tocou. Era um número de hospital. Meu corpo gelou. O mundo parou. A voz do outro lado era calma demais. E isso me deu ainda mais medo. Senhora Amélia? Henrique Montenegro sofreu um acidente. Está no Hospital São Lucas. Precisa vir o quanto antes. Meu coração parou. Por um segundo, achei que estava sonhando. Mas a faca que caiu da minha mão e o cheiro das batatas queimando na cozinha me lembraram que aquilo era real. Assustadoramente real. Corri até o hospital. As luzes, os corredores brancos, os sons das máquinas, tudo parecia em câmera lenta. Encontrei a enfermeira. Me levou até o pronto-socorro. Henrique estava em observação, desacordado. Foi um acidente de moto. Um carro avançou o sinal. Ele sofreu trauma torácico e uma concussão leve. Tivemos que suturar o braço e ele fraturou 2 costelas. Ouvi tudo com a alma fora do corpo. Fiquei ali do lado de fora da sala, sentada no chão frio. E pela primeira vez em muito tempo senti pavor. Pavor de que ele partisse sem que eu dissesse tudo o que precisava. Pavor de que aquela história terminasse antes do clímax. Horas depois, ele acordou. Entrei devagar. Os olhos estavam inchados. A voz, rouca. Você tá bem? Ele murmurou. Eu sentei ao lado dele, peguei sua mão. Não faz isso comigo de novo. Eu não planejei, prometo. Eu sei. Mas eu planejei amar você por muitos anos. Não estraga isso agora. Ele sorriu. E naquele sorriso, eu soube. Ele ia ficar bem. Mas aquele susto mudou algo em nós. Nos fez perceber que o amor não é sobre o que se constrói aos poucos. É também sobre o que pode ser perdido num segundo. Henrique ficou internado por 5 dias. Eu dormi ali mesmo, numa cadeira desconfortável, com a cabeça encostada ao vidro. Não me importava. Porque cada batida do monitor cardíaco era o som mais bonito que eu podia ouvir. Na alta saímos com menos firmeza nas pernas, mas com mais certeza no coração. O acidente foi causado por um carro que fugiu da cena. Mas havia rumores, boatos. E por dentro, eu sabia. Nada na nossa história tem sido coincidência. Mas ainda assim, estávamos vivos. Juntos. E isso era tudo. Henrique já estava em casa, se recuperando lentamente. As costelas doíam, os pontos no braço ainda ardiam, mas ele insistia em levantar sozinho, cortar o próprio pão, e fingir que estava tudo sob controle. Mas eu via nos olhos dele, algo não estava certo. O médico comentou que o acidente parecia ter sido grave demais para ter sido só uma coincidência. E então Henrique recebeu uma ligação. Era o dono da pequena loja que ele havia ido visitar naquele domingo. Henrique, me desculpa, mas eu acho que preciso te contar uma coisa. O homem contou que dias antes, 2 homens haviam aparecido em sua loja, perguntando detalhes sobre a rotina de Henrique. Queriam saber o modelo da moto, o trajeto que ele fazia. E segundo ele, tinham o sobrenome Montenegro na ponta da língua. Henrique desligou o telefone. Ficou em silêncio. Depois me olhou. E foi meu pai. Você tem certeza? Eu não tenho provas. Mas ele é o único que perderia tudo se eu continuar ao seu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que fala. Então a pergunta é, até onde ele seria capaz de ir, para acabar com isso? Perguntei. Henrique não respondeu. Mas naquela noite trancou a porta da frente com mais força. Fechou as janelas. E deixou o celular em modo avião. Algo havia mudado. Mas o que ninguém sabia era que eu também estava prestes a receber uma notícia. 2 semanas depois, acordei com um enjoo estranho. Pensei que fosse ansiedade. Ou estresse. Mas os dias se passaram. O enjoo voltou. Os cheiros começaram a incomodar. Os atrasos começaram a incomodar. Comprei um teste. Fiz sozinha, no banheiro do quarto. Esperei os intermináveis minutos. E quando vi as 2 linhas, o chão pareceu desaparecer sob meus pés. Eu estava grávida. E agora, mais do que nunca, eu tinha algo a perder. Algo real. Algo que nunca foi planejado, mas era tudo que eu jamais soube que queria. Mostrei o teste a Henrique com o coração acelerado. Ele olhou. Respirou fundo. Sentou no sofá. E então sorriu. A vida tem um jeito cruel de dar o troco, né? Como assim? Meu pai tentou me matar. E a vida me fez pai. Nos abraçamos. Choramos. Rimos. Porque naquele momento tudo fazia sentido. E nenhum plano alheio importava mais. Agora, éramos 3. Nos dias seguintes à descoberta da gravidez, algo mudou entre nós. Henrique acordava todos os dias com um brilho novo no olhar. Passava os dedos pela minha barriga ainda plana, como se já sentisse ali o início de um milagre. E eu comecei a ver nele não só o homem que amava, mas o pai do meu filho. Tínhamos planos simples. Pintar o quarto de verde claro.
colocar prateleiras com livros, fazer um diário da gestação, escrever cartas pro bebê, viver como sempre deveríamos ter vivido, livres, inteiros, felizes. Mas o mundo que havíamos deixado para trás ainda respirava e nos observava. Tudo começou com um envelope entregue por debaixo da porta. Nenhuma assinatura, nenhuma saudação. Dentro, havia uma notificação judicial. Henrique estava sendo processado por fraude corporativa. Uma denúncia anônima com documentos fornecidos por fontes internas da Montenegro Corp. Mas Henrique nunca cometeu fraude. E eu sabia, era Eduardo. Ele não vai parar. Henrique disse com os olhos baixos. Vai nos arrastar até o fim. E o que a gente faz? A gente luta. Mas agora, Amélia, a gente luta com cautela. Por causa do bebê, por causa do que vem depois dele. Por nós. Pela história que a gente vai contar para ele um dia. Procuramos um advogado. Um antigo amigo da família que tinha se afastado do Império Montenegro exatamente por não aceitar suas práticas sujas. Ele analisou o processo e disse: isso é uma armadilha. Os documentos são reais, mas manipulados. Foi tudo montado para parecer que Henrique desviou verba da empresa. É guerra psicológica. Henrique ficou em silêncio por longos minutos. Ele quer que eu volte rastejando. Quer que eu negocie. Que eu me curve. E você vai? Não. Mas no dia seguinte, Eduardo apareceu. Sim, em pessoa. Foi até o nosso prédio, estacionou seu carro importado na frente e tocou o interfone com a cara mais cínica do mundo. Henrique desceu. Eu assisti da varanda. Você quer destruir tudo, é isso? Henrique perguntou. Não, filho. Eu só quero que você volte ao lugar de onde nunca devia ter saído. Submisso? Frio? Mudo? Herdeiro? Henrique riu. Um riso de quem já não tem medo. Eu prefiro ser pai. Prefiro ser homem. Prefiro ser pobre com a mulher que amo do que rico com o sobrenome que me condenou. Eduardo mudou o tom. Ameaçou. Disse que destruiria nossa reputação. Que faria a mídia nos engolir. E que se Henrique não aceitasse um acordo, colocaria em risco até o nome do nosso filho. Foi aí que Henrique perdeu o controle. Fala o nome dele mais uma vez, e eu juro que a única coisa que vai sobrar do seu império será a vergonha. Eduardo saiu. Mas nós sabíamos. Ele voltaria. E viria mais sujo, mais perigoso, mais cruel. Só que agora, nós não estávamos sozinhos. Nos dias seguintes à ameaça, o medo não nos deixou. Mas junto dele, nasceu uma coragem nova. Porque quando você tem algo a proteger, e alguém que te ama de verdade, o medo vira combustível. Henrique passou noites revirando pastas antigas, e-mails, arquivos esquecidos no fundo de pendrives velhos. E ali, entre planilhas, registros e atas de reuniões secretas, encontrou tudo o que precisava. As provas dos esquemas de corrupção que sustentavam o Império Montenegro há décadas. Ele digitou um dossiê completo. Separou documentos. E levou tudo a um jornalista respeitado, um daqueles que já havia tentado, no passado, investigar a empresa, mas fora silenciado. Que está pronto para isso? O jornalista perguntou. Não, mas está na hora de alguém estar. A matéria saiu 3 dias depois. Primeira página. Título em letras grandes. Herdeiro denuncia o próprio pai. O Império Montenegro é uma farsa? A internet explodiu. Telejornais, sites, grupos de WhatsApp. Todos queriam saber quem era o filho que desafiava o pai. Quem era o homem que abriu mão de uma fortuna por integridade. E então, Henrique deu entrevista. Ao vivo. De terno simples, olhar firme, e sem nenhum assessor atrás. Sentou-se diante das câmeras e disse: meu nome é Henrique Montenegro. Mas a partir de hoje, esse sobrenome não diz mais quem eu sou. Durante anos participei de reuniões, assinei papéis e me calei diante de práticas que meu pai justificava como jogo de mercado. Mas hoje, eu entendo que o verdadeiro jogo é ser fiel a quem você se tornou. E eu me tornei alguém melhor, quando conheci a Amélia. Ele olhou para a câmera, e eu, assistindo da sala, senti minhas mãos tremerem. Foi ela quem me fez enxergar que eu podia ser mais. Que o amor é o único império que vale a pena construir. E é por ela, pelo nosso filho, e por todos que foram prejudicados por esse sistema que eu estou aqui. Henrique entregou todos os documentos ao Ministério Público. A investigação foi aberta em menos de 48 horas. E pela primeira vez, Eduardo Montenegro teve que dar explicações públicas. Cercado de repórteres, ele manteve o mesmo olhar arrogante de sempre. Mas agora, o mundo já sabia. E não havia silêncio capaz de esconder o que o filho corajosamente gritou ao mundo. Nos dias que seguiram, perdemos muito. A paz, por um tempo. A privacidade. Recebemos ameaças. Fomos perseguidos pela imprensa.
mas ganhamos o essencial: respeito, amor, liberdade. E eu ganhei um novo orgulho de chamar aquele homem ao meu lado de pai do meu filho, porque naquele momento, diante de todos, ele escolheu ser não um herdeiro, mas um homem de verdade. Meses se passaram desde o dia em que Henrique denunciou o pai. O Império Montenegro começou a ruir lentamente, como um castelo de cartas que finalmente sentiu o peso da verdade. Eduardo enfrentava investigações, processos, congelamento de bens. Mas Henrique florescia. Já não carregava mais o peso nos ombros. Já não andava em silêncio, olhando o chão. Agora ele sorria. Andava descalço pela casa, assobiava músicas que inventava na hora, lia livros em voz alta pro bebê que ainda não tinha nome. Nos mudamos para uma casa no interior. Nada luxuoso. Era feita de madeira clara, com janelas grandes, varanda com rede e um jardim que crescia bagunçado, mas cheio de vida. Lá dentro, os móveis eram simples, mas em cada canto havia algo que era só nosso. O porta-retrato com a primeira foto juntos, ainda no casamento arranjado. O diário da gravidez com anotações tortas e colagens feitas à mão. Uma cadeira de balanço pintada por nós dois, que esperava pelo novo morador da casa. E então ele chegou. Foi numa madrugada calma, com a lua cheia iluminando o céu. O trabalho de parto durou horas. Henrique segurou minha mão o tempo todo, como quem segura o mundo inteiro. E quando o choro do bebê preencheu o quarto, nós renascemos com ele. Era um menino. Henrique o segurou com as mãos trêmulas e sussurrou: "Bem-vindo, Rafael." Eu chorei. Porque aquele nome era mais do que uma homenagem. Era um perdão. Uma ponte entre o passado e o futuro. Henrique, que um dia carregou culpa por não salvar o irmão, agora tinha a chance de cuidar, proteger, amar, sem medo, sem falhas, sem contrato. As noites seguintes foram difíceis. Choro, cólicas, sono picado. Mas cada madrugada ao lado de Rafael era uma oração viva. Cada sorriso dele, um lembrete de que o amor não precisa ser planejado para ser perfeito. E ali, entre mamadeiras, fraldas e histórias sussurradas na rede, nós descobrimos o que é lar. Não era o endereço. Era o abraço. Era o peito deitado no outro. Era saber que passamos pela guerra, e ainda assim conseguimos sorrir. Henrique escreveu um bilhete e colou na porta da geladeira. Dizia: "O império caiu, mas eu encontrei o reino." Eu guardei esse papel. Assim como guardo tudo que vivemos. Porque nosso casamento começou como uma prisão, mas se tornou um mapa que me levou à minha liberdade. Hoje, Rafael tem 5 anos. Corre pelo jardim com os pés descalços, os cabelos castanhos bagunçados pelo vento, e um riso que preenche cada canto da casa. Henrique o observa da varanda com o mesmo olhar que tinha quando o segurou pela primeira vez, espanto e amor. A casa continua a mesma. Mas nós mudamos tanto. Não somos mais os mesmos dois estranhos que disseram sim diante de um altar luxuoso, sem nem saber se podiam confiar um no outro para dividir um café. Somos melhores, porque escolhemos crescer juntos. Aprendemos que o amor não nasce pronto. Ele se constrói. Ele é escolha diária. Ele exige quedas, perdão, paciência e principalmente coragem. Coragem para ficar, coragem para mudar, coragem para dizer eu te amo mesmo quando tudo parece frágil. Olho para o passado e me dou conta. Eu jamais teria escrito essa história com minhas próprias mãos. Ela foi escrita pelas curvas do destino, pelas palavras não ditas, pelos silêncios cheios de intenção, pelas vezes que pensei em desistir, mas não desisti. E se hoje eu pudesse voltar e encontrar a versão de mim mesma que chorou naquela sala, quando meu pai anunciou meu casamento como se fosse um negócio, eu diria: não tenha medo. Esse contrato vai te quebrar, mas depois vai te libertar. Porque o que parecia um castigo se tornou bênção. O que parecia um fim foi começo. Henrique me ensinou com sua transformação que ninguém é prisioneiro de quem foi. Que o amor, quando verdadeiro, cura até aquilo que a gente nunca nomeou. E Rafael, Rafael, ele é o retrato da nossa segunda chance. O riso que nasceu do silêncio. A flor que brotou entre os cacos. Nosso casamento foi forçado, sim. Mas nosso final foi escolhido. E é feliz todos os dias. Obrigada por escutar minha história, por me acompanhar até aqui, e por lembrar que o amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Agora eu quero saber de você. Qual foi a história de amor mais improvável que você já viveu ou testemunhou? Me conta aqui nos comentários. Quem sabe ela vira o próximo vídeo do canal. Se essa história te emocionou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ainda acredita que finais felizes existem, mesmo quando tudo parece perdido. Nos vemos na próxima história.